Boa noite, amigos do Centro Espírita André Luiz do Guará. Meus agradecimentos a José Luiz Dias pelo convite de fazer parte da Semana da Mulher Espírita, convidando-nos para falarmos de uma mulher notável que conviveu conosco, que é Ivone do Amaral Pereira. Mas para falarmos da vida de Ivone do Amaral Pereira, nós vamos retroceder um pouco a uma encarnação antes, quando ela nasceu na Europa, em Madrid, filha do conde Carlos Ramiro de Montalbán Guzmán e da condessa Constança Vilares Montalbán. Seu nome era Leila de Vilares Montalbán Guzmán. E ela era uma criança, filha única, de um conde muito rico, que possuía o Palácio de Guzmán, em Lisboa, e o Palácio de Montalbán, em Madrid, onde Leila nasceu. E naquela época, as jovens europeias das classes abastadas iam estudar na França. E assim foi com Leila quando ela atingiu a adolescência. E Leila era uma criança muito linda, tornou-se uma jovem muito linda, mas era uma jovem muito impetuosa, era uma jovem muito voluntariosa, ela era intempestiva, ela era um pouco egoísta, ela era orgulhosa, apesar do seu pai, Dom Carlos Ramiro, ser espírita e ser estudioso das obras de Allan Kardec. E desde a mais tenra idade, ele procurou conversar sempre, todas as tardes, com Leila, ensinando-a o que continha o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Leila não aceitava. Ela muitas vezes ouvia o seu pai por respeito e pelo amor imenso que ela dedicava a ele. Mas ela não trazia aqueles ensinamentos para o seu coração, para o seu pensamento. Muito pelo contrário, ela os rejeitava. E Leila estudou piano e ela se tornou uma exímia executora das músicas de Chopin. E numa de suas férias, quando ela já estava com 15 anos, ela pediu a seu pai que promovesse um sarau para que ela pudesse tocar as músicas de Chopin, uma vez que ela gostava de ser aplaudida, reconhecida, valorizada pelo esforço que ela fazia em aprender piano. E assim seu pai o fez, porque ele atendia a todas as vontades da sua filha Leila. E neste sarau, ela conheceu o jovem Roberto de Canaleiras. De 25 anos, ele era um médico e ele era um filho adotivo do Visconde Carlos de Canaleiras. Dom Carlos era uma pessoa muito boa, então ele possuía um hospital filantrópico em Madrid e um hospital filantrópico em Lisboa. E Dom Carlos, o Visconde, auxiliava no Hospital Filantrópico de Madrid. E ali, Roberto de Canaleiras
conheceu Leila neste sarau e ele ficou perdidamente apaixonado por ela. E ela também por ele. Mas ela de vez em quando trazia sentimentos contraditórios. De vez em quando ela sentia sentimentos de ódio, mas na maior parte ela sentia um profundo amor por ele. E apesar dos seus 15 anos, eles se casaram e eles foram morar no Palácio de Guzmán, em Lisboa. Lá viveram felizes e tiveram uma filha, Leilita, que trouxe mais felicidade para a família Guzmán, tanto para Dom Ramiro quanto para Dona Constança. Mas Leila começou a ficar entediada com aquela vida, confinada naquele palácio, tocando. Ela queria uma vida de reconhecimento, de aplausos, ela queria uma vida na sociedade, ela queria ser valorizada, e aquilo foi consumindo a sua paz de espírito, tornando-a inquieta. Quando ela completou 21 anos, ela convenceu o marido e seu pai a fazerem um novo sarau, onde novamente ela foi apresentar uma peça dificílima de Chopin, onde ela tocou com uma grande maestria. E neste sarau estava presente Marcos de Villiers, conde de Saint-Patrice, um jovem que também tocava piano. E ele era pianista de uma orquestra que estava se organizando para promover concertos na Europa. E ele também era apaixonado por Leila desde a juventude. E ele convenceu Leila para ir tocar na orquestra. Leila se preparou e, sem que avisasse a ninguém, um dia ela pegou uma carruagem e foi embora, deixando a sua filha e o seu marido, e foi tocar na orquestra pela Europa, onde ela imaginou receber aplausos e reconhecimento pelo dom da música que ela possuía. Roberto de Canalejas, com a partida da mulher e sem saber para onde ela ia, ele entrou num estado de profunda depressão e aos poucos foi abandonando o seu trabalho no hospital para ficar mais tempo com a sua filha Leilita, que nessa época tinha 5 anos, e que sentia muita falta da mãe. E ele começou a trazer o material de pesquisa, porque ele tratava com tuberculosos, para o palácio. E na profunda depressão que ele se encontrava, ele começou a descuidar desse material e, com o tempo, tanto ele quanto a filha pegaram a tuberculose. E os dois, adoentados, certa noite, ele já em profunda exaustão, deixando a filha aos cuidados das amas, ela desencarnou sem a presença dele, o que deixou amargurado. A família de Leila, o seu pai, Dom Ramiro, sua mãe, e Dom Carlos também não sabiam do desaparecimento de Leila. Mas, com a morte da filha, ele teve que comunicar à família do acontecido. E Dom Ramiro saiu de Madrid e foi imediatamente para Lisboa e envidou todos os esforços para que Leila voltasse para o lar. Mas ela não quis, porque ela não queria pedir perdão ao marido, dado o seu orgulho em ter que se humilhar e pedir perdão. Mas Roberto de Canalejas era tão apaixonado por ela que ele já havia perdoado e ele queria que ela retornasse ao lar. Mas ele não resistiu à doença e desencarnou logo em seguida. Após o seu desencarne, Leila voltou ao palácio, junto com seu pai,
Mas aí ela voltou extremamente deprimida, sentindo-se culpada, porque tudo aquilo que ela fez por uma ilusão de glamour e de ser reconhecida, de ser aplaudida, tinha sido tudo em vão, tinha sido uma fantasia, tinha sido um apelo do seu egoísmo. E ela começou a viver como uma sombra naquele palácio. E os anos foram passando. E um dia ela resolveu ir até uma quinta, chamada Quinta Vilares, onde ela passou os primeiros tempos de casada. E quando lá chegou, ela encontrou uma carta do seu marido Roberto de Canalejas. E ali ele declarava seu amor e dizia que ele já havia perdoado e ele queria que ela estivesse ao lado dele. Aquilo a deixou mais amargurada ainda, mais angustiada, e a sua inquietação, a sua depressão, a sua tristeza, o seu sentimento de culpa foi invadindo-a cada vez mais. Nesse ínterim, Dom Ramiro avisou a esposa, que se encontrava em Madrid, que a neta havia falecido. E a dona Constança, revoltada pela atitude da filha, mandou uma carta culpando-a de todos os acontecimentos que se desencadeara naquela família. E Leila, ao receber a carta, não suportou toda a agressividade, toda a aspereza com que a sua mãe a acusava, e ela se atirou às águas do Rio Tejo, em Portugal, em Lisboa, suicidando-se. Foram anos de extremo sofrimento no plano espiritual. Toda essa história é contada no livro Leila, a filha de Charles, psicografado por Denise, um livro que saiu em 2015, após a permissão de Dr. Bezerra de Menezes, porque Ivone já se encontra no plano espiritual, em setores em que ela está trabalhando e já não seria mais atingida por essa história. Então, é uma obra psicográfica que conta essa última encarnação antes de ser Ivone do Amaral Pereira. Neste livro, então, ela retrata todo o sofrimento que o espírito de Leila passou 10 anos no Vale dos Suicidas. O seu pai, Dom Ramiro, espírita convicto, que frequentou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, continuou fazendo preces todos os dias por Leila. Preces que não conseguiu atingi-la, porque ela fez, pelo seu ato, uma barreira vibratória que impediam que essas preces chegassem até ela. Mas no instante em que essas preces começaram a romper essa barreira, um dia o seu pai, muito consternado, ele resolveu tocar uma peça que era a preferida de Leila ao piano. E ele tocou com um sentimento tão grande, e orando e chorando em benefício da filha, que essa prece abriu um clarão, e esse clarão atingiu Leila. E todas as preces que esse pai fez durante os 10 anos que ela ficou no Vale dos Suicidas, presa a um tronco onde ela foi extremamente judiada, transformaram-se em cordas fluídicas que fizeram com que Leila fosse alçada até a espiritualidade superior, sendo retirada do Vale dos Suicidas.
Leila, já em recuperação, permaneceu em tratamento especializado em câmaras de recuperação por vários anos, recompondo as suas fibras, destroçadas pelo ato do suicídio, porque era a segunda vez que esse espírito dava cabo de sua vida através do suicídio. Então ela permaneceu anos e anos ali se recuperando, até que um dia, já refeita, houve uma reunião do Conselho de Espíritos ligado à sua trajetória, em que eles, chamando Leila, descreveram que ela retornaria à Terra, numa nova reencarnação, só que essa vez ela não mais renasceria na Europa, como aconteceu nas reencarnações anteriores. Ela iria renascer no Brasil, e com ela não renasceriam os espíritos que eram seus espíritos afins, como o seu pai, Carlos Ramiro, que ela delicadamente e amorosamente chamava de Charles. Ele não viria com ela. Roberto Canarreiras, seu marido, também não viria com ela. E os espíritos que eram da sua convivência também não viriam com ela. Ela viria sozinha, mas seria amparada por todos eles na espiritualidade. E ela teria grandes desafios na sua existência, tendo ataques catalépticos devido ao processo da sua desencarnação como suicida. Ela teria uma mediunidade muito ostensiva, que traria grandes distúrbios. Então, ela teria uma vida de grande sofrimento e de grandes desafios, que se ela conseguisse, ela iria resgatar todos os débitos que ela havia contraído nesta última e em outras existências. E assim ocorreu. No dia 24 de dezembro do ano de 1900, nasceu na vila de Santa Teresa de Valença, no Rio de Janeiro, Ivone do Amaral Pereira. Com 29 dias de nascença, ela teve uma crise cataléptica, em que ela foi dada como morta. E sua mãe entrou em desespero. E ela, um pouco antes do enterro, dirigiu-se a Maria de Nazaré, pedindo que olhasse pela sua filha, porque ela sentia no seu coração que ela não estava morta, e que Maria intercedesse para que ela voltasse à vida. E orou com tanto fervor que a criança despertou e voltou à vida, com todo aquele traje já para ser enterrada dentro do seu caixãozinho branco. Então foi o primeiro desafio de Ivone do Amaral Pereira. A partir daquele dia, a mãe de Ivone falou: eu te entrego nas mãos de Maria de Nazaré para que ela cuide de você. Aos 4 anos, Ivone conversava com as bonecas, mas não eram com as bonecas, eram com os espíritos que ali estavam ao seu redor. E ela nasceu realmente num lar muito pobre, sem recursos. Seu pai era uma pessoa espírita, era um lar espírita, e ele ajudava muito a todos que ali passavam. E com os parcos recursos que ele possuía, ele distribuía a todos os que necessitavam da sua ajuda. Então a família vivia em condições de poucos recursos financeiros. E ela nasceu numa região, numa cidade, num vilarejo muito pequeno, sem recursos. Pouco estudou, porque ali não tinha escolas para que ela pudesse prosseguir na sua escolarização. Ela aprendeu a ler, a escrever,
mas ela não conseguiu prosseguir nos seus estudos. E Ivone, ela sentia falta da sua vida, do conforto que ela viveu em suas outras existências, em especial na última, como Leila. E à noite, Roberto de Canaleiras sempre a levava para passear pela Europa, para que ela revisse aqueles lugares onde eles haviam sido felizes. E esses passeios, mais angústias, traziam a Ivone do Amaral Pereira. Ivone olhava a sua família e não a considerava como a sua família. Ela tinha saudade do seu pai Charles, que havia ficado no plano espiritual e que velava por ela da espiritualidade. Então ela enxergava seu pai e a sua mãe, mas não se identificava com eles, porque ela tinha esse amor e essa identificação de reencarnações passadas com esse espírito Charles, que havia sido seu pai na sua última encarnação. E esses passeios noturnos continuaram, e isso trazia muita confusão ao seu espírito infantil, porque ele era uma criança de 4, 5, 6 anos, e aquilo, a nostalgia invadia o seu coração, a tristeza invadia o seu pensamento, e ela não entendia muito bem por que ela sofria, por que ela tinha aquelas recordações, por que ela via os espíritos, por que ninguém via, e tudo aquilo trazia um grande sofrimento para ela. Um dia ela foi à igreja onde ela frequentava, e ela viu a imagem do Senhor dos Passos. E ali chegando, ela orou para aquela imagem, e de repente a imagem se deslocou, e veio e pegou a sua mão e lhe disse: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. E Ivone guardou aquela mensagem e aquela imagem do Senhor Jesus saindo e dando as mãos, dizendo: é comigo que você terá o consolo, que você terá as forças necessárias para essa sua existência de dor e sofrimento. Com 12 anos, seu pai presenteou-a com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que Ivone leu avidamente. Com 13 anos, ela já participava de reuniões práticas espíritas, e ela enxergava os espíritos que se comunicavam. Então ela ficava entre o mundo material e o mundo espiritual. E até os 20 anos, ela teve a presença constante de Roberto Canaleiras, vindo à noite e levando-a a passear pela Europa e pelos lugares onde eles foram felizes. Até que, quando ela atingiu 20 anos, a sua mãe novamente rogou a Maria de Nazaré para que esse espírito fosse afastado, para que Ivone tivesse um pouco mais de tranquilidade. Roberto a amava muito. Ele não era um espírito mau. Era um espírito que a amava perdidamente, mas era um espírito que não tinha uma evolução suficiente para compreender que aquela atitude de vir e levá-la a passear estava fazendo mal a ela enquanto espírito encarnado. Então, a partir dos 20 anos, Roberto foi afastado e foi frequentar cursos na espiritualidade, foi fazer trabalhos para que ele também, como suicida em outra existência, pudesse se aprimorar enquanto espírito e pudesse evoluir para poder ajudar a sua amada, hoje Ivone do Amaral Pereira.
Ivone recortava nomes dos jornais de pessoas que haviam se suicidado e fazia preces por eles. Ela tinha tanto desespero em encontrar seus familiares que ela frequentava cemitérios, procurando túmulos, e nesses cemitérios ela via espíritos desencarnados pelo suicídio e ela fazia preces e os ajudava naquele trabalho que para ela era extremamente difícil, porque ela também era um espírito suicida. Então, era um confronto que ela tinha que vencer as suas tendências suicidas, auxiliando espíritos que também haviam tirado a sua vida através do suicídio. Passado alguns anos, Roberto voltou, mas para trabalhar com Ivone através do receituário homeopático, porque como médico, ele atuou por 2 anos e Ivone, como médium receitista, atuaram os dois dando remédios homeopáticos às pessoas que vinham doentes à procura de tratamento para os seus males. E esse trabalho só parou em 1931, quando Roberto foi afastado para se preparar, porque ele iria reencarnar também na Terra novamente. Então, Ivone foi uma médium de diferentes mediunidades. Ela tinha mediunidade da psicografia, de receitista, psicofonia, ela era passista, ela tinha premonição, ela previu a morte do seu pai, da sua mãe, de parentes, de amigos. Veja o desafio. A gente fala, nossa, meu pai vai morrer em tal época, minha mãe vai desencarnar em tal época. Olha o desafio para ela se manter equilibrada e firme no seu propósito de vencer as suas dificuldades na presente encarnação. Ela tinha a mediunidade de desdobramento, em que ela atendia pessoas à distância. Intuição, ela tinha mediunidade de efeitos físicos, de cura, de vidência. Então vejam o leque de mediunidade, de efeitos que ela possuía para atender a todos. E para isso, ela era extremamente rigorosa consigo, extremamente caridosa com o semelhante, mas consigo ela era extremamente rigorosa e se impunha uma disciplina férrea para que ela não incindisse em novos erros. Certa feita, em 1935, ela foi convidada por alguns amigos para passar uma temporada na cidade de Petrópolis. E para lá ela se dirigiu. E quando ela chegou, ela foi colocada para dormir num cômodo, no sótão. E quando lá chegou, ela percebeu que havia um espírito que havia tirado a sua vida com um tiro. E esse espírito tinha o nome de Guilherme. A família não era espírita. E Ivone, durante 1 ano, ela conversou e trabalhou com esse espírito a fim de que ele pudesse reconhecer o seu estado de espírito suicida e dali ser levado para tratamento. A família não era espírita, então ela não podia conversar e nem contar com o apoio da família. Ela só podia contar com o apoio de um centro em que ela ia a pé, a longa distância de onde ela morava nessa família. E com grande sacrifício ela ia,
semanalmente a esse centro para aurir energias e voltar e fazer o trabalho com esse espírito. E esse trabalho era tão intenso e a sua dedicação era tão grande e ela tinha que ter uma força mental tão grande, porque se ela se deixasse influenciar pelo pensamento dele, ela poderia incorrer novamente no ato do suicídio. Mas após um ano, ela conseguiu que esse espírito fosse retirado daquela casa e a família pudesse voltar a um clima de tranquilidade. Na programação reencarnatória da atual existência, como Ivone do Amaral Pereira, ela teria que viver até os 42 anos, que foi o período que ela impediu através do suicídio da sua existência como Leila. E antes desses 42 anos, ela exercitou a psicografia, fazendo rascunhos de livros, dentre eles o Memórias de um Suicida, que ela não era autora, mas neste livro ela transcreveu muito do sofrimento que ela teve durante os 10 anos em que ela passou no Vale dos Suicidas. Então, esses rascunhos de obras que ela psicografou, ela guardou e ficaram guardados por mais de 30 anos. Quando ela completou 42 anos, que era o período, o ano, a data que ela teria que retornar ao plano espiritual, novamente o conselho de espíritos que programaram a sua reencarnação se reuniram e foram analisar como é que tinha sido a vida de Ivone até aquele momento. E seu pai, Charles, começou a descrever todo o trabalho que Ivone fez para o seu reequilíbrio, para vencer as suas tendências suicidas, para vencer as suas tendências egoísticas, para vencer o orgulho, para vencer a vaidade, para vencer tudo aquilo que ela trazia enquanto Leila. E ele viu e ponderou que ela conseguiu superar aquilo com muita disciplina, com muita paciência, com muita dedicação, com muita perseverança. E aí eles resolveram que ela poderia prosseguir na sua estada reencarnatória enquanto Ivone do Amaral Pereira. Mas quando ela completou os 42 anos, enquanto isso se passava no plano espiritual, ela ficou 2 meses inconsciente. E enquanto ela ficou inconsciente, eles fizeram uma cirurgia, porque ela iria morrer por problemas cardíacos, uma vez que ela havia desencarnado afogada. E eles fizeram uma cirurgia espiritual para que ela pudesse prosseguir por mais tempo nessa encarnação. E Ivone lembra dessa cirurgia que ela passou no plano espiritual, dos remédios que ela tomou. E após 2 meses em que ela permaneceu inconsciente, ela acordou e passou por um período de recuperação, de convalescença. Nesse período, ela foi ler o livro Paulo Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Após esse período, os espíritos deram autorização para que os rascunhos dos romances, até então psicografados por Ivone, fossem revistos pela espiritualidade e que viessem a lume,
porque agora ela já tinha a humildade suficiente de não se vangloriar de ser uma médium que havia psicografado livros, em especial Memórias de um Suicida, que até hoje é um best-seller, o único que retrata o que acontece com um suicida no plano espiritual. Agora ela já tinha uma envergadura espiritual, uma envergadura moral, uma envergadura mental, capaz de escrever livros sem que a vaidade, o orgulho a tomasse e ela pudesse pôr a perder todos os anos de trabalho. E foi assim que os espíritos também tiveram autorização para ditar romances através da psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Então, sob o influxo magnético, Roberto de Canalejas psicografou Nas Voragens do Pecado, O Drama de Bretanha e Cavaleiro de Numier. Esses 3 livros retratam a vida dele e do espírito Ivone Pereira nas diferentes encarnações, em 3 encarnações que são retratadas nesses 3 livros, que são chamados de trilogia. Mas também ela psicografou Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, Ressurreição e Vida, Sublimação, Dramas da Obsessão, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, tendo como autores espirituais Bezerra de Menezes, o espírito Charles, Leão Tolstói. Vejam, Ivone Pereira é a única médium que descreve os seus problemas em vidas anteriores, as falhas e as dificuldades pelas quais ela passou para servir de exemplo a todos nós que aqui estamos. Então, vários desses livros relatam existências e dificuldades pelas quais ela passou, em especial Recordações da Mediunidade, Sublimação, são relatos de sua vida, de suas dificuldades, de sua existência. E hoje, cada vez que lemos um desses livros, luzes alcançam Ivone no plano espiritual, embelezando cada vez mais o seu espírito, porque são luzes que nos alertam para como devemos proceder em nossa encarnação. Além desses livros, ela deixou 10 livros destinados ao público infanto-juvenil, que só há poucos anos foram publicados pela Federação Espírita Brasileira. Ela exerceu suas faculdades mediúnicas do ano de 1926 até 1980, quando ela teve um acidente vascular cerebral que a impediu de prosseguir nas suas atividades mediúnicas. E ela desencarnou em 9 de março de 1984 de um problema cardíaco, em que ela foi levada ao hospital, mas ela disse: não adianta, não precisam me socorrer, porque minha hora chegou. E realmente, naquele dia, ela desencarnou. E continuando neste livro, Leila, filha de Charles, eles relatam que Ivone do Amaral Pereira, ao retornar agora ao plano espiritual, após 83 anos de uma vida de sacrifício, onde ela não pôde se casar porque ela havia abandonado a sua família pelo suicídio, abandonado a sua família pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Então ela não poderia ter família. Onde ela reencarnou no Brasil, como sua primeira encarnação. Ela reencarnou numa família em que ela não reconhecia como sua, porque eram espíritos que não estavam ligados a ela.
receberam-na como filha, educaram-na, trataram-na com todo carinho, mas não tinham aquela afinidade espiritual. E ela veio trabalhando como costureira para sustentar-se. Ela veio sem ter condições de estudar. Então, uma vida totalmente oposta àquela que ela teve como Leila. Então, e ela soube vencer todas essas dificuldades. Então, quando ela retornou, Ivone do Amaral Pereira, ao plano espiritual, ela não quis ver Roberto de Canalejas. Ela primeiro quis que ela se recuperasse, que ela tivesse a sua aparência física rejuvenescida. Vocês sabem que, quando a gente desencarna, após algum tempo o espírito vai remoçando, vai sendo revigorado, se ele desencarnou em idade avançada, e ele recupera a sua jovialidade. E Leila fez com que Roberto esperasse o período necessário para que ela recuperasse a sua jovialidade. E quando isso aconteceu, os dois finalmente se encontraram. Se encontraram nas paisagens da Europa, no castelo de Lisboa, onde eles tiveram dias felizes, e ali os dois agora, com um amor amadurecido, um amor que era voltado ao semelhante, um amor que ele também conquistou, trabalhando junto com Bezerra de Menezes, junto a uma família judia que Bezerra retrata em um dos livros, Dramas da Obsessão, em que Roberto de Canalejas teve um papel importantíssimo no resgate dessa família, e em outros trabalhos, em estudos que ele fez, em trabalhos de ajuda ao semelhante, hoje os dois, com esse amor que eles traziam de vidas passadas, agora amadurecidos, pelo amor que eles se dedicaram ao próximo, eles estavam unidos agora pelo verdadeiro amor que une espíritos que já não precisam mais resgatar seus débitos perante a vida maior. E que agora juntos eles poderiam exercer o trabalho que eles tanto almejavam em favor do próximo. Aí Leila novamente foi chamada pelo Conselho de Planejamento, só que agora para dizer que ela iria coordenar as equipes de socorro, atuando junto aos suicidas, obsediados e depressivos. E nesse trabalho, ela teria a colaboração de seus afetos imortais, em especial Roberto de Canalejas. Então, os dois juntos iriam fazer esse trabalho. E esse trabalho é ligado ao trabalho coordenado por Maria de Nazaré, juntos nesse empenho a suicidas, depressivos e obsediados. E nesse momento, a narrativa da vida de Leila e Ivone é encerrada quando os espíritos dizem: de mais alto, começava a cair no momento em que ela aceitou a nova incumbência, uma chuva de gotas de luz, enviadas especialmente pela Mãe Santíssima, protetora de Ivone, de agora e sempre, deixando todos extasiados pela sublime claridade. Os organizadores da reunião requisitaram uma prece proferida com o coração pelo amigo, pai e irmão Bezerra de Menezes. Então, com essa
história da vida de Ivone, nós queremos deixar para essa Semana da Mulher Espírita o exemplo dessa médium fantástica, que renunciou a tudo, a todos, e se redimiu. E hoje se encontra nas hostes de Maria de Nazaré, trabalhando por todos e por nós. E que Jesus nos ampare e nos abençoe. E ao Centro Espírita André Luiz, que está promovendo esta semana, divulgando esses vultos que tanto enobrecem o papel da mulher junto à humanidade.